Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma edição do Pão Nosso de Cada Dia 2025, um quadro do canal A Palavra Responde. As reflexões deste ano continuam sendo baseadas na Maratona Bíblica 2025 da CCDP, intitulada The Way. Estamos lendo o Novo Testamento e Salmos, extraindo da leitura 360 palavras-chave para a nossa vida. São palavras que influenciarão nossa vida espiritual, emocional, familiar, profissional e muito mais. Participe conosco das reflexões trazidas diariamente pelo pastor Sinésio Santos. Deus te abençoe. Olá, meus queridos amigos, amados irmãos. Mais um dia, mais uma semana chegando ao seu fim e aqui pastor Sinésio com as considerações da leitura de hoje. Na Maratona Bíblica, The Way, hoje nós lemos Atos capítulo 8. Desse capítulo, a palavra que eu separei para a gente meditar um pouquinho é esta: perseguição. Perseguição, que no hebraico dizemos radaf e no grego dizemos diogmos. Radaf significa perseguir, correr atrás com intenção hostil. Temos diversas situações de perseguição relatadas no Velho Testamento. Alguns exemplos são a perseguição movida por Faraó contra o povo de Israel, ou a perseguição de Saul contra Davi. Tanto um como o outro saíram ilesos, porque Deus era com eles. Além de descrever a opressão sofrida por Israel, Salmo 7:1, Deuteronômio 30, versículo 7, Radaf também revela o zelo de Deus contra os ímpios, Salmo 35:6, a perseguição justa e injusta. Radaf aponta o clamor por livramento e a confiança no Senhor como refúgio e defensor. No Novo Testamento, diogmos significa perseguição e é usada para se referir à perseguição sofrida pelos cristãos, a qual começa em Atos 8. Em 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo, personagem principal da perseguição em Jerusalém em Atos 8, nos ensina que a perseguição é inerente aos que verdadeiramente servem a Cristo. Na perseguição liderada por Saulo, Diogmos revela a intensidade da dispersão dos cristãos e a propagação do evangelho. A perseguição se torna um sinal de pertencer ao reino, conforme Mateus 5, do 10 ao 12, um caminho de glória. A perseguição que seguiu a morte de Estevão espalhou os discípulos, mas também espalhou o evangelho. E baseado nessas informações sobre os idiomas grego e hebraico na nossa leitura de hoje, 3 aspectos destaco sobre a perseguição. Primeiro, uma realidade. Tanto em hebraico como em grego, perseguição reflete realidades culturais e históricas específicas, como os desafios enfrentados pelos fiéis. Em momento algum, Deus ou o Senhor Jesus Cristo afirmaram que a vida dos fiéis seria apenas de paz, mas ambos asseguram que estariam presentes ao lado dos seus filhos quando necessário. Segundo, instrumento divino. A perseguição é vista como um instrumento para moldar e purificar os redimidos, conforme as Escrituras. Paulo fala isso em Romanos 5, do 3 ao 5. Ao profeta Jeremias, o Senhor declarou: Eis que te purifiquei, mas não como a prata, proveite na fornalha da aflição. As aflições que sofremos e vencemos nos capacitam a socorrer aqueles que enfrentam os mesmos problemas que nós. Paulo ensina isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 8. Finalmente, impacto evangelístico. A dispersão causada por perseguições frequentemente resultou na expansão do evangelho, como exemplificado em Atos 8:4. A história da igreja nos mostra que no período mais crítico das perseguições, ocorrido entre 100 e 213 depois de Cristo, se deu a maior fase de crescimento do cristianismo. Assim como Israel cresceu no Egito quando veio a perseguição, o mesmo ocorreu com a igreja de Cristo. Concluindo, a perseguição, ainda que dolorosa, é um instrumento de avanço do reino e de purificação da fé. Ela revela quem permanece em Cristo e quem proclama o Evangelho mesmo sob pressão. Em Atos 8, vemos que o sofrimento gerou expansão e colheita. Deus usa tais circunstâncias para fortalecer sua igreja e propagar a sua mensagem. Assim, a perseguição não destrói a igreja, não destrói você.
Ele a desperta e fortalece. E quero terminar lendo um trecho de Êxodo capítulo 1, versículos 8 ao 12, onde nós temos um relato breve do que aconteceu com os israelitas no Egito. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais e tributos, para os afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso, queridos, se você está sendo perseguido, oprimido de alguma forma, em alguma circunstância, saiba que Deus está do seu lado, e se você se manter fiel a Ele, nada poderá impedir o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. É isso. Por hoje, leitura de amanhã, Atos capítulo 9, onde nós veremos que o perseguidor se torna um perseguido. Atos 9 já está na sua tela. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau. Conheça os e-books do pastor Sinésio Santos. Materiais escritos para inspirar, ensinar e transformar vidas. São títulos abordando temas como estudos bíblicos, histórias envolventes de ficção, orientações práticas para a vida cristã, capacitação de docentes, comentários bíblicos versículo por versículo. Cada obra é um convite para mergulhar em conteúdos que edificam e enriquecem o conhecimento, ajudando você a crescer em fé e sabedoria. Encontre o título perfeito para sua jornada e compartilhe a experiência com aqueles que você ama. Adquira já o seu e transforme sua leitura em um momento de aprendizado e crescimento.